A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ortodontia, principalmente para a criançada. Por isso, nós temos uma convidada super especial. Ela é doutora em ortodontia e odontopediatria, doutora Liz Moraes. Tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui. Seja bem-vinda ao Muito Mais Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da criançada, essa questão da idade, mas antes a gente gostaria de saber por que você escolheu essa especialização aí dentro da odontologia. Eu acho que veio muito da minha mãe. A minha mãe é ortodontista, ela é dentista também na cidade. E desde pequena eu vejo minha mãe atuando, né, indo ao consultório. E no início eu não queria odonto, tive muita resistência, até prestei vestibular para veterinária. Olha. E na época, quando eu fui, passei para veterinária, e aí eu fui e eu falei, gente, não é isso, né? E aí me deu um estalo e quando eu voltei, aí eu conversei com a minha mãe, e aí ela falou, vai no consultório, vem, fica comigo ali e depois você presta o vestibular. E aí isso daí durou alguns meses, e aí eu fiz o vestibular para odonto. E dentro da odontologia são diversas especialidades. Muita coisa, né? Muita coisa. Um leque de possibilidades. Um leque de possibilidades. E aí dentro disso eu falei, gente, é o que eu gosto. E aí eu fui trilhando o caminho para a especialização de ortodontia e depois de odontopediatria. Muito bem. Agora, por que é importante começar o tratamento ortodôntico cedo? Entre 3 e 5 anos. Nossa, super cedo. Super cedo. Claro que os estudos a gente vem avançando e eu sempre gosto de falar que a ciência não é verdade, né? Ela está verdade. Antes a gente achava que a gente tinha que esperar a troca dos dentes permanentes para a gente poder tratar, colocar o aparelho. E hoje em dia a gente já vê que é uma contramão isso, né? Na verdade a gente precisa guiar o crescimento da criança. E a gente precisa entender também a maturidade que aquela criança tá, porque às vezes ela não tá madura o suficiente para colocar um aparelho que ela vai ter que usar 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque isso também atrapalha muito a família. Mas é importante a gente entender que a gente tem diversas formas de intervir hoje. Uma criança de 3 anos, que a gente sabe que vai ter dificuldade de usar um aparelho por muito tempo, né, diversas horas no dia, existem um leque hoje de oportunidades, não, mas assim, de tipos de tratamento que são diferentes e que a gente pode guiar o crescimento ósseo dessa criança de forma favorável. Então, assim, desde pequenininho mesmo, o importante é já diagnosticar, ver o padrão de crescimento daquela criança e já monitorar. Agora, quais são os sinais que indicam pra gente que uma criança pode ter problemas ortodônticos? Que a gente está falando aí da criançada com dentinho de leite mesmo, pequenininho, né, gente? Que aí depois começa essa troca. Mas já existem sinais para que essa mãe e esse pai que estão assistindo a gente já fiquem antenados? Sim, papais e mamães, muito importante. Mordida aberta. Aquela criança que você vê que, às vezes, a maioria das vezes, as crianças ou usaram chupeta ou mamadeira, algum tipo de bico artificial. Ou dedo também. E aí fica com aquela mordida aberta, onde a criança não consegue ocluir ali, né? Não fecha a parte da frente da boca. Esse é o primeiro sinal de alarme que essa criança precisa de ajuda. Por quê? Quem respira mal, vive mal. Então, quando essa criança costuma a fazer a respiração bucal, todo o sistema dela fica comprometido, porque não é o natural de se fazer. Então, criança que tem mordida aberta, geralmente tem respiração predominantemente bucal. Então, aí é um sinal de alarme para as famílias, para procurar um ortodontista e um odontopediatra para poder guiar esse tratamento de uma forma saudável e que vá melhorar ali a condição dessa criança. Outro ponto importante também que a gente tem que sempre avaliar, mordida cruzada. Às vezes essa mordida cruzada pode ser por conta de algum hábito que a criança tenha, por exemplo, dormir com a mão assim, às vezes de um lado só, ou algum outro hábito que a criança tenha, que seja mecânico ou não,
ou até mesmo uma predisposição genética com mordida cruzada. E aí, quando essa criança tem uma mordida cruzada, às vezes um dentinho que está cruzado, a parte de cima não está ocluindo direito, mordendo direito com a parte de baixo, isso daí é um sinal de alarme também. Por quê? Eu costumo falar, eu sou muito gulosa, né? Eu adoro comer. E aí eu costumo falar, eu sempre faço uma analogia com comida. Então a gente sempre fala, eu sempre falo nas minhas consultas, imagina um bolo. Você vai cozinhar um bolo. Você vai colocar em formato de estrela. Esse bolo vai ser... Ali vai sair em formato estrela, ou em formato redondo, ou em formato quadrado. A mesma coisa é o crescimento ósseo da criança. Se a gente mantiver esse padrão de crescimento com essa mordida cruzada, essa criança vai crescer assimétrica. Então, às vezes, a gente vê que o nariz não coincide com a boca, fica uma criança assimétrica e aí começa a ter vários problemas de fonoaudiológicos, de deglutição, de mastigação e até mesmo de respiração. E muitas vezes a pessoa não associa, né? A mãe e o pai que não associam a esse crescimento. Olha que interessante. E a maioria das vezes, esses pacientes vêm encaminhados de otorrino, por exemplo. Porque ele fala, olha, não é comigo. Primeiro a gente tem que corrigir essa oclusão para depois a gente tratar, né, o que for ali. Mas é muito importante essa interação também. Porque, assim, a criança não é só uma boca, né? Ela tem um sistema, a gente, né? Funciona um sistema na gente. E aí a gente tem que sempre tratar em conjunto. E muitas vezes os médicos são meus maiores aliados aí. Olha que bom, porque já tem esse alerta e às vezes esse pai e essa mãe não foi, não levou porque... não quis, né? Sim. É porque realmente não sabia qual profissional procurar. Olha que interessante. Agora, o que é o protocolo em dentição mista e como ele funciona? O protocolo em dentição mista é uma técnica muito legal dentro da ortodontia, que foi preconizada pela doutora Vânia D'Angelo, né, de São Paulo. Existem vários estudos, muito embasamento científico em volta disso, muitos artigos importantes e também livros, que a gente costuma colocar o aparelho fixo, geralmente quando a criança começa a troca dentária ali entre 7 e 8 anos. Por quê? Porque a gente entende que tem muita célula-tronco sendo acumulada ali nessa troca dentária entre as raízes dos dentes de leite com os dentes permanentes. E aí a gente guia o crescimento ósseo dessa criança com a movimentação ortodôntica. E é fantástico como que a gente consegue mudar um padrão facial se a gente conseguir atender essa criança o quanto antes. Então, assim, a ideia de que a gente bota aparelho fixo só depois que troca a dentição, isso já caiu por terra. A gente pode fazer o uso, né, desse protocolo específico para colocar o aparelho fixo em dente de leite. É um aparelho totalmente diferente, com forças diferentes, e a gente consegue guiar esse crescimento ósseo de uma forma muito mais harmônica. E é importante também falar para as famílias que esse tratamento para a criança não é aquela coisa que a gente colocava aparelho antigamente, que doía durante dias, que assim, parecia que o dente ia cair todo, exatamente, não conseguia se alimentar, né? Também. Muitos não conseguiam, ficavam dias sem se alimentar, tomando suco, tomando sopa. Gelatina, sorvete, iogurte, não precisa disso. É uma força muito leve, a gente faz a troca de fio de forma diferente, a cada tempo diferente. Então, são novos aliados aí no tratamento das crianças. Olha que máximo. E aí você já respondeu uma pergunta, né? Que eu ia te fazer essa pergunta, né? Como eles reagem, né? Se dói muito, se aperta. Então já não temos essa dor tão intensa como era... Não, é claro que cada criança é diferente, né? Tem umas crianças que são mais sensíveis do que outras. E aí, geralmente, quando tem alguma queixa, essa queixa é de 2, 3 dias, que ficou desconfortável, 4 dias. A primeira semana ele ficou enjoadinho. E depois o tratamento desenvolve de uma forma muito normal. Muito bem, doutora Alice. Agora, como é que essa criançada chega no consultório? Porque atender criança é diferente. Tem que ter todo um manejo, todo um carinho. É diferente? Eles são pacientes diferenciados? São. Muitos colegas de profissão acham que criança é um mini adulto e que você vai treinar igual. E não é. Não é, né? Criança tem sua particularidade. Algumas chegam apreensivas, algumas chegam achando que vai doer, algumas chegam com medo, outras chegam completamente despachadas, tranquilas.
Então, assim, e também a expectativa da família, porque quando a gente atende adulto, né, a gente não tem essa coisa, a gente conversa com o adulto, mas quando a gente atende criança, a gente tem toda uma expectativa da família, se o tratamento vai dar certo, como é que vai ser, quanto tempo vai durar, se vai doer, se não vai doer. Então, além da expectativa da criança, a gente também tem que acolher a família. Então, eu costumo falar que é um tripé, né? A família, o dentista e o paciente. Mas é muito, muito gostoso, muito prazeroso. E aí, quando a gente fala que eles chegam com medo, a gente imagina, porque eu, por exemplo, chego às vezes com medinho, dependendo do procedimento que a gente vai fazer, e aí a gente já imagina. E, na verdade, nem sente aquilo tudo, né? É mais uma coisa que a gente cria. Ansiedade mesmo. Essa ansiedade. Agora, imagina pra eles, né? Sim. Chegar e alguém vai mexer, então esse carinho, esse cuidado é essencial pro sucesso desse tratamento. Faz toda né? a diferença, faz toda a diferença. E não são mini adultos mesmo. Não, não são. É muito lúdico, né? Muito. Até a própria montagem do aparelho, ou quando é um aparelho móvel, a gente coloca adesivo, glitter, né? O que a criança quer. Um aparelho móvel, a gente consegue brincar com essas coisas. Então, a gente acaba, né, entrando no mundo deles. É, porque aí eles chegando e eles vão criando essa confiança. Sim. Toda vez falam, vamos lá, a tia Liz, né? Vai tranquilamente. Aí vai tranquilamente, porque já sabe que vai sair de lá com um adesivo, Sim. vai sair de lá, vai virar uma brincadeira, né? Um Sim. tratamento com brincadeira. Com brincadeira. Muito bacana. Vou chamar um intervalo rapidinho e já já a gente continua. Tá, joia. Tá? Gente, não saiam daí, porque no próximo bloco tem muito mais assunto importante por aqui. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Estamos de volta e o assunto segue firme e forte por aqui. Afinal de contas, você tem um pequeno em casa, uma pequena, e a gente fala papai, mamãe, mas também tem titia, vovó, alguém que está ali junto cuidando, que vai sempre perceber como está essa dentição, como é que está o dentinho, esse crescimento, né? Sim, e é importante porque às vezes a mãe está ali todo dia e às vezes ela não, por a gente estar ali todo dia, às vezes passa alguma coisa sem notar. E quando alguém vem de fora, por exemplo, a avó, a tia, fala, nossa, mas tá falando estranho, não tá alguma coisa estranha? E aí é que a pessoa vai se dar conta. Então é bom todo mundo estar alerta. Sim. Agora vamos lá. Como o aparelho infantil ajuda no crescimento correto dos ossos e dentes? Isso é muito, muito importante a gente comentar. Por quê? O aparelho ortodôntico, ele funciona mesmo para dar um direcionamento, né? Um guia ali de oclusão, de desenvolvimento. Então, a gente tem um padrão, né, que é o normal de todo mundo, de crescimento. E quando a gente nota que essa criança tem alguma alteração nesse crescimento, nesse desenvolvimento, a gente entra com esse aparato ortodôntico, seja ele removível, né, o aparelho móvel convencional, seja ele a gente usa muito a técnica, né, de ortodontia miofuncional, que a gente trabalha a musculatura para depois trabalhar o dente, e também a aparelhagem fixa, né, que a gente já conhece. E cada uma delas atua num nível de desenvolvimento diferente. Então, a gente vai guiar o crescimento da criança para o que é o certo, para o que é o correto, né? A gente guia o crescimento ósseo, guia o desenvolvimento muscular. Porque, às vezes, com certeza, alguém já ouviu em casa ou com algum parente, algum familiar, eu coloquei o aparelho, tirei o aparelho e voltou tudo de novo. Gente, eu já ouvi várias vezes.
E assim, a gente tem que entender que a gente tem uma coisa dinâmica ali, né, dentro da gente, né? O biológico ali vai acontecer, a gente vai colocar o aparelho, vai guiar esse crescimento, mas é muito importante que a gente tenha uma musculatura equilibrada, porque é o famoso água mole em pedra dura. Se a gente corrige o dente, mas esquece da musculatura, quando essa musculatura começar a atuar da forma incorreta, ela vai movimentar dente. Então, eu sempre costumo atuar dessa forma, tanto muscular quanto ósseo. A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, a gente guia com um aparelho ortodôntico esse crescimento de forma saudável e de forma homogênea ali, né, igual, e para melhorar até a qualidade de vida da criança também, né? Muito importante. Quando você fala em qualidade de vida, a gente volta nesse assunto do respirar pela boca, né? Crianças que respiram pela boca, elas podem ter problemas ortodônticos? E como a ortodontia pode ajudar nesses casos? Muito legal isso, porque o contrário, o inverso também é verdadeiro. Crianças que têm problemas ortodônticos podem também ter problemas respiratórios. Nossa, aí essa dobradinha. É a dobradinha. Por quê? A gente tem que imagina na nossa face, né, que a gente tem a boca, que é o teto ali, né, o chão do nariz é o teto da boca, o céu da boca é o chão do nariz. Quando a gente tem esse terço da face diferente, né, ou o palato, né, o céu da boca cresceu e a gente fala que o palato é ogival, né, que é o palato em V, que tem uma tresia aqui, vai prejudicar o terço médio da face. Essa criança vai respirar menos pelo nariz, né? A gente fica com comprometimento ali da passagem do ar. Então, isso daí pode causar diversas coisas. Alergia respiratória, dificuldade de respirar pelo nariz. E aí a gente já vai entrar em outro assunto muito legal também, que é um alerta para os pais, que quando a criança respira mal, quando a criança tem essa mordida aberta, esse palato profundo, né, esse céu da boca profundo, que tem dificuldade de respirar pelo nariz, isso daí pode causar noites de insônia, noites mal dormidas, agitação noturna. Nossa, vem a lista. Vem uma lista e é uma avalanche de coisas, né? Eu costumo falar que é uma bola de neve, isso só vai aumentar se a gente não corrigir. E aí vem a enurese noturna, que está diretamente ligada a um sono irregular e a respiração ruim. Olha. E aí vem vários problemas que a gente pode ajudar a corrigir com o tratamento ortodôntico. E aí vem para ajudar, auxiliar nesse processo. Sim. Então a colheita vai ser maravilhosa Vai ser maravilhosa. porque respirando melhor, dormir melhor, qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito bem. Agora, como você ajuda as crianças a se adaptarem aos aparelhos ortodônticos? Existe uma técnica? Não diria que existe uma técnica, eu acho que a gente tem que... Primeiro é analisar o perfil de cada uma, Isso. né? Individual. Exatamente. Né? A fórmula não tem, Não né? tem uma Porque às vezes fórmula. para algumas coisas a gente tem uma fórmula pronta e essa aqui vai funcionar. Vai funcionar. Mas com criança totalmente Não. diferente. E aí, às vezes, tem um padrão familiar diferente, às vezes a criança tem alguma dificuldade até de autoestima mesmo, né? Hoje em dia a gente vê muita questão de bullying nos colégios, por conta de aparência. Então, eu sempre tento perceber o De máximo onde vem ali... que eu posso para aquela criança, para eu poder motivar aquela criança a usar o aparelho. E aí, muitas vezes, a gente volta lá e gosta de quê? Do Stitch, da Barbie, eu vou fazer um aparelho dessa forma. E aí, isso daí é uma forma de motivar a criança a usar. E também, realmente, a gente, né, já traz um lado da estética, que a criança vê o sorriso corrigindo, vê que está melhorando, né, o aspecto, né, a parte, né, mais estética ali, a criança fica mais animada e aí começa a usar melhor e tudo mais. Mas eu sempre costumo falar, o início é bastante difícil. É bastante difícil. Eu falo Tem que ter os esse apoio da primeiros... família juntinho. Tem. E os primeiros meses, os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, são meses de que a gente tem que ficar insistindo. Já botou o aparelho? Já limpou o aparelho? Tá com o aparelho na boca? Já levou o aparelho? Vai levar o aparelho para onde? A gente tem que ficar alertando ali, porque é uma coisa nova para a criança, né, para a família. Mas quando começar a funcionar... Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. E aí a motivação já é ali natural, né? A criança já pega, já usa, já fala com o aparelho, enfim, já volta na rotina normal dela. E tem um comprometimento ali de cuidar desse aparelho, dessa higiene, né? Sim. Muda bastante também esse cuidado, né? Muda. E em relação ao aparelho fixo, geralmente, quando a gente coloca o aparelho fixo, eu sempre falo,
O cuidado que você tinha antes, agora você tem que ter 15 vezes mais. Nossa, mas multiplicou pouco aí. 15 vezes mais. 15 vezes mais. Por quê? Tem que passar o passa-fio. E é chato, porque tem que passar o fio no passa-fio, passar o fio, limpar, para poder conseguir passar o fio dental. Depois tem que usar a escova e aí fazer o bochecho. Então, assim, tem que ter todo um cuidado. E aí eu volto lá a falar na questão da maturidade. A gente também tem que perceber se essa criança vai ter maturidade suficiente para colaborar com o tratamento, né? Para ter essa adesão ao tratamento de forma correta. Então, essa questão da higiene, eu friso muito, sabe? Eu sou bem enjoada até, porque a gente tem um comprometimento profissional, mas a gente também precisa que a família também se comprometa. Chegue juntinho. Isso aí. Porque o tratamento não é só no consultório. Não. Ele vai para casa, ele vai para a escola, ele vai viajar, ele vai para casa da tia, da avó. Todo mundo tem que estar reunido aí nessa missão. Todo mundo tem que estar reunido nessa missão, exatamente. Muito bem. Agora, quanto tempo, em média, dura o tratamento ortodôntico em crianças? Isso é muito relativo, mas uma coisa eu posso te falar. É muito mais rápido do que em adulto. Ai, que beleza. Até por conta do arcabouço ósseo que a gente tem ali, né? Da criança ser novinha e ter mais... A gente tem um pouco de mais maleabilidade ali, né? E aí a gente consegue acelerar bastante esse tratamento. Então, um tratamento, em média, assim, né? Cada caso vai ter um caso, né? Obviamente. Mas, em média, 8 meses de tratamento. Olha, que Às bacana. vezes um pouco mais, às vezes 1 ano de tratamento, dependendo da maloclusão que a criança tenha. E quando é aparelho removível, né, que a gente precisa ter essa adesão da família, aí depende muito do quanto essa criança usa o aparelho. Porque não adianta, tá pulando as etapas. As etapas não vai funcionar. Então, quanto mais a criança usa, quanto mais a criança se compromete, mais rápido a gente tem o resultado. Então, geralmente, não demora muito. Que coisa boa, né? Eu falo que na infância, né, as coisas vão mais rápidas aí. Tudo bom. Tudo bom, tudo mais rápido, mais fácil. E esse tempo também de dedicação da família vai ser menor, então acho que para todo mundo se comprometer fica bem mais tranquilo, né? Esse processo todo. E eu acho que é a colheita, né? Eu acho que hoje o que a gente pode trazer para o pessoal de casa foi essa colheita. E existe sim, gente, essa possibilidade de colocar o aparelho em criança. Eu não sabia. 3 anos, 4, 5, porque realmente é algo que é plantado na nossa mente. Né? E você cresce escutando isso. Tem que esperar, trocar todos os dentinhos, né? Fazer a janelinha. E aí a gente vai procurar. E a gente entende que não, que essa avaliação ela tem que começar desde muito cedo. Desde muito cedo. Muito cedo. A gente tem avaliação até em bebês, por exemplo. Porque às vezes a gente acompanha uma família que tem determinado padrão facial, que a gente tem que, logo quando a criança começa já os primeiros dentinhos e tudo mais, a gente já vê essa oclusão da criança. Então a gente já consegue ter um panorama de como vai ser daqui para frente em bebê. Então, assim, esse pai, essa mãe, né, essa família, ela está antenada. Ela precisa ter um encaminhamento para ter uma avaliação contigo, por exemplo, ou ele já pode diretamente marcar uma consulta para essa avaliação? Já pode diretamente marcar uma consulta, sem dúvida. E eu sempre falo que é importante, né? Até mesmo antes da erupção do primeiro dentinho, leva a criança ao odontopediatra, leva a família, porque tem muita informação importante que tem que ser dita, né? E a família tem que ter essas informações em mãos para também saber quando que vai procurar, né? Ou não. Geralmente assim, tá demorando para nascer o primeiro dentinho. Ou já nasceu o primeiro dente, foi muito rápido. Né? Então, assim, cada um tem o seu tempo. Sim. E é importante sempre ter essa avaliação. E os médicos, né, que estão acompanhando juntos, né, o próprio pediatra, né, se for no caso do otorrino, né, vai buscar por uma coisa, mas aí acaba entendendo que é outra. Que é outra. Então, muito interessante mesmo, né? É um trabalho de muita dedicação, porque é aquilo, a gente fala, vai cuidar de crianças, esse resultado é mais rápido, mas em compensação, a dedicação naquele momento é muito maior. Muito né? maior. Até para que ele possa entender, se sentir seguro. Sim. E entender que aquilo é pro bem dele. Né? E confiança, né? A gente tem que gerar confiança logo no primeiro encontro. A criança tem que confiar. Né? E aí a gente tem que cativar de alguma maneira e trazer a família também para dentro do tratamento. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Muito bem, até porque é pequenininho, né, gente? Ainda não decide, não escolhe.
tem que ter esse, né, esse respaldo, né, esse apoio da família. Então, todo mundo sempre ligadíssimo. Agora, como o pessoal faz para te encontrar? Quiser marcar uma consulta, como faz para te achar? Eu sou odontopediatra e ortodontista da Clínica Sublime. Eu atendo na rua Luiz Spinelli, número 27, nas salas 405 e 406, no centro de Friburgo mesmo. E o telefone para contato é 22 99 831 0824. Muito bem, porque o pessoal assiste o programa e fala, nossa, eu preciso marcar. Não, tem que deixar aqui o contato. Pode seguir também as redes sociais. Ah, bacana. A clínica tem o Instagram, @viver.sublime, e o meu Instagram é @doutora.Liz.Moraes. Doutora Liz, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente fala que é rapidinho, que a gente quer continuar conversando, sabendo dos detalhes, mas a nossa missão é passar informação de qualidade com responsabilidade para quem está em casa. Então a gente fala assim, se uma pessoa que assistiu a gente agora já ligou um alerta para a gente, tá? A missão tá cumprida. Missão cumprida. Obrigada, tá? Prazer, E parabéns todo mês meu tá aqui. Pelo seu trabalho. Parabéns mesmo. Obrigada. Gente, eu falo que trabalhar com crianças é um dom maravilhoso. Então, além de trabalhar com a criança, você tem a sua especialização ali. Unir essas duas coisas é sensacional. O nosso Muito Mais Saúde vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.